Boa tarde. Salve, salve. Diretamente da cidade de São Paulo, mais uma vez estamos aí. Opa, que maravilha. Boa tarde. Tudo bom, Renato? Tudo bem? Boa tarde, professor. Boa tarde, Felipe. Oi, boa tarde, professor. E aí, tudo bom, David? Já olharam pela janela, viram que está vindo um tornado? Fiquem atentos, hein? Ai. Mas o tempo virou, vai. Não chegou nesse ponto aí que vocês estão vendo, mas virou, né? Fala aí. É quase um tornado. Não é não. Tá bem longe de ser. Ai. Bom, bem-vindos aí. Continuando nossa jornada geográfica. Semana passada a gente conseguiu iniciar e concluir, né? Aulas sobre minérios, né? Fizemos tudo que era necessário. E eu agora vou engrenar, gente, em aulas sobre economia do Brasil, né? Eu vou dividir em agricultura, né? Que eu vou começar a falar hoje, indústria, comércio exterior e transportes. É um grupo de aulas que vai tratar da economia do Brasil. Então, são aulas muito importantes, né? Porque eu já tratei do tema economia de um modo ou de outro, falei um pouco de reforma da Previdência, mineração já entra, né, bastante, algo sobre a economia, mas agora aproveitem essas aulas, né, essas próximas 4, 5 aulas, para a gente desenvolver esses temas ligados à economia do Brasil, seja a parte consagrada, histórica, a parte atual, né, porque a Covid-19, de fato, ela interfere em todos os aspectos da economia do Brasil, né? Todos os aspectos. Mas, independente disso, já havia uma crise na indústria, já havia uma série de coisas ligadas à agropecuária. Então, a Covid, ela muda, em tese, algumas coisas, mas tem muitos temas, gente, do segundo semestre do ano passado, que ainda não caíram em vestibulares e que podem cair este ano, né? Nem tudo é Covid, é isso que eu quero dizer. É importante a gente destacar quando necessário, quando for importante, mas ainda assim a gente tem outros temas para olhar sobre a economia do Brasil muito antes da Covid. Oi, Samuel, tudo bem, rapaz? Então, esses slides aí, eu mandei para o Rubão, mas mandei hoje. Eu acho que não deu tempo dele publicá-los ainda, mas em breve vocês vão ter eles lá para vocês poderem salvar, para estudar e tal, né? Então eu vou usar 2 aulas para agropecuária, a aula de hoje e da semana que vem. Então eu vou dividir em parte 1, parte 2, porque tem bastante conteúdo, né? E agropecuária é um tema que cai todos os anos, gente. Todo ano cai pelo menos alguma questão sobre agropecuária. A parte social, a parte econômica, a parte ambiental ou política, mas sempre há alguma pergunta ligada ao tema agropecuária. É um daqueles temas que eu chamo de tradicionais. Né? Sempre há alguma questão. Né? Então, aqueles temas que você tem que priorizar. Né? Enfim. E assim, eu vou fazer diferente o andamento dessas aulas. Eu vou fazer um andamento mais histórico, em princípio. Né? Então, meus slides, ao invés de colocar textos e tal, eu coloquei muitas imagens. E vou analisar imagens com vocês, alguns períodos históricos, para depois chegar nos dias de hoje. Então, qualquer coisa, qualquer lacuna que ficar aí da parte histórica, vocês, por favor, levante a mão. Assim que possível, eu respondo, eu tiro as dúvidas de vocês. Tá? Então, a primeira coisa que eu quero fazer, que se fosse na aula presencial, eu perguntaria a vocês e ouvir, né, fazer um brainstorm assim, com vocês. Mas fazer isso aqui é meio complicado, a gente pode gastar muito tempo, mas eu preciso pelo menos ter um debate inicial com vocês, que é o seguinte. A gente viu o urbano, né? Vimos urbanização. E agora estamos vendo a agropecuária, a gente vai falar do rural. É bom você definir o que é rural. Igual você definir o que é urbano, gente, é importante. Por quê? Às vezes o rural confunde com a agricultura. A agricultura é a atividade econômica feita no campo,
né? Como a pecuária está ali e tal, beleza. Mas rural é mais do que isso. Rural tem a ver também com as relações sociais, né? Eu entendo que é normal você vincular o rural com a pastagem, com a paisagem agrícola, com máquinas fazendo colheita, é normal. E não está errado pensar assim. Mas o rural não remete somente a atividades econômicas agrícolas. O rural também tem a ver com relações sociais. Eu digo isso, gente, porque muitas provas, o Enem é assim, principalmente, né? O Enem é ciências humanas, né? História, geografia, sociologia, nem sempre são divididas as questões. De uma mesma questão, você tem o aspecto histórico, o aspecto sociológico e geográfico, né? Então, o rural, ele remete a uma forma de relação, né? São relações sociais. O camponês, né? Então, é aquele sujeito que tem poucos contatos diretos, né? Aliás, poucos contatos, desculpa, indiretos. Porque nós na cidade, nós que somos urbanos, a gente conhece muita gente. Só que essas tantas pessoas que nós conhecemos, elas estão muito mais nas redes sociais, estão contatos mais superficiais. Você, agora não pela Covid, mas antes da Covid, você ia até o cursinho, correto? Você de metrô, de ônibus, você andava a pé e via tanta gente, mas você não conhecia essas pessoas, né? O meio rural ele é mais vazio, né? As pessoas elas têm menos informação e tal. Só que quem essa pessoa do rural ela conhece muito bem. As relações são mais profundas. Então, eu vou colocar no chat, tá, gente, que fica melhor assim. Uma coisa boa que você pode usar de palavra-chave para definir o que é o rural, relações marcadas por solidariedade, relações de parentesco. Isso eu estou usando antropologia, tá, pessoas? Antropologia que vai nessa direção. Então, relações de solidariedade, relações de parentesco, um vínculo. Olha só o que eu vou escrever, tá? Vínculo de identidade com a terra. Olha só o que eu estou escrevendo aqui. Vínculo de identidade. Você estar naquele lugar, as pessoas com as quais você se relaciona, uma identidade ali. Essa é a figura do camponês. Isso é o rural, gente, né? Então, o rural não é só praticar a agricultura. De repente, o David, esse lindo garoto que está aí na tela de vocês, no fundo da casa dele ele tem uma horta, ele planta alfaces e tomates. E nem por isso o David é rural, entendeu? Eu estou enchendo o saco do David, mas é verdade. A atividade agrícola pode ser feita em todo lugar. Mas o rural é mais do que isso. O rural ele tem relações muito, muito típicas, né? Que são essas, de solidariedade, de ajuda mútua, relações de parentesco, identidade, né? Estar na terra não é só uma questão econômica, é uma questão de identidade também, né? Então, se pedirem para vocês definirem o que é rural, é nessa direção que você vai, né? Não é só falar da agricultura. O rural é agricultura. Sim, a agricultura faz parte do rural. Mas o rural não é só isso. O rural é mais do que isso. Tudo bem que o rural se mecaniza, tem grandes propriedades também. É um rural mais capitalista. Existe, claro, o capitalismo no meio rural. Mas pensando em relações sociais do meio rural, é nessa direção que você vai explicar, né? Então, depois no seu caderno, dá uma olhadinha nas aulas de urbanização. Faz uma comparação, né? O que é um meio urbano e o que é um meio rural. E é bem curioso, gente, porque sabe em qual lugar você vai ver tudo que eu escrevi aqui? Nas favelas e comunidades. Olha que interessante para você registrar. Porque hoje, quem vive em favelas e comunidades periféricas, qual que é a origem dessas pessoas? Êxodo rural. Lá nos anos 40, lembra, anos 50, as grandes favelas que conhecemos, ou periferias, comunidades, a grande maioria é proveniente de pessoas que saíram do campo e foram para a cidade. Então, aquela coisa do chamar os amigos para fazer o churrasco na laje, um ajudando ao outro numa comunidade. De onde que vem isso, gente? Relações do meio rural. Então, isso dá uma questão para o Enem muito interessante. Aí foge um pouco da mesmice, tá? É você pensar na sociedade mesmo, você avaliar as relações entre pessoas. Então, a Covid-19, por exemplo, você vê em Paraisópolis, bairro aqui de São Paulo, né? Iniciativas da comunidade engajando, ajudando o outro, menos favorecido. Ora,
esse tipo de relação é típica do campo, não é típico da cidade. Pode perceber, no campo é mais comum você olhar o seu vizinho, você ter relações com ele, você conversar com ele, você ter esse tipo de solidariedade. Então, as favelas brasileiras, em grande maioria, têm origem no êxodo rural. Essas relações de identidade, elas existem. Tá? Então, assim, você tem uma reflexão sobre o que é o rural e como é possível até parte dessas relações você encontrar no meio urbano, principalmente em comunidades que resistem e precisam dessa solidariedade. Sem ela, a sobrevivência é muito mais difícil. Tá? Então, estou aqui usando esse espaço para um outro tipo de discussão. Tudo bem? Recomendo um filme até, filme nacional, antigo, de 80. Eu não encontrei esse filme em boa resolução. Você pode encontrar no YouTube, mas deve estar uma resolução horrorosa. Horrorosa, mas é um filme que eu recomendo. Ele é meio comédia, tal, mas ele tem uma reflexão bem interessante. Estou colocando o nome do filme aqui no chat. É desse jeito que eu escrevi mesmo, Marvada Carne. Malvada, escrito errado, Marvada Carne. Eu até tinha esse filme gravado, devo ter perdido e tal, mas eu me lembro de encontrá-lo na internet. Mas é o filme de 1980. E a versão que tem no YouTube, que eu assistia pelo menos, era gravado num VHS, então estava bem ruim a imagem, mas dava para entender o filme, claro, numa boa. Mas esse filme, ele é uma comédia, tal, mas é uma comédia bem sacada, bem inteligente. Dá para você usá-lo como referência para estudar essa relação do meio rural, como que alguém que vive numa comunidade ainda mantém essas relações do campo. Então, só um início de debate aqui, tá? Aí sim eu vou começar com os slides mesmo. Bom, meus amigos, aqui, ó. O primeiro item que eu escrevi aí é uma infelicidade ter que explicar isso, mas é a realidade. Vejam, estamos aqui falando de mais de 300 anos de história. Brasil colônia, o Brasil império e a República Velha. Somando todo esse período, temos o nosso país. Até hoje. É o modelo agroexportador monocultor. Isso, gente, foi criado, foi desenvolvido, foi construído em pouco mais de 300 anos. Quando éramos colônia, cana-de-açúcar, né? Foi o grande carro-chefe. Tivemos a mineração, né? O ciclo do ouro também, mas a cana como referência para esse período. O império, o ciclo do café, uma grande atividade econômica ligada à agricultura. E a República Velha, ainda o café e outras atividades que acabaram, né, se sustentando naquele momento. Ou seja, eu não estou falando só de economia, gente, estou falando de política. Tá? A política do Brasil, até hoje, quando eu falo em Congresso Nacional, quando eu falo em partidos políticos, quando eu falo em oligarquias ligadas a famílias tradicionais, ó, vem daí. E existe até os dias de hoje. O Nordeste do Brasil, especialmente, ele é muito fácil você observar tudo isso. Mas, gente, vale para todo o país. Talvez o Nordeste, o coronelismo ainda, né, seja muito forte. Mas não é só no Nordeste. Talvez mais por lá, mas em boa parte do Brasil é isso que você vai enxergar. O Brasil, a economia de exportação ainda se baseia na agropecuária. Gente. A diferença é que não é mais o ciclo da cana, é a soja. Mas perceba, as relações econômicas e políticos-sociais, elas não mudam. Tudo bem, não tem mais o escravo, como tinha nos séculos anteriores, né? Mas o trabalhador ainda é explorado, ainda tem pessoas que trabalham quase como um escravo, já expliquei isso para vocês, no meio rural brasileiro. Então, é isso que eu quero que você anote nesse primeiro item, né? O quanto o Brasil foi moldado, a nação brasileira foi moldada a partir desse ideal. Terra é poder. Terra é poder. E eu estando na terra, o que eu faço? Eu produzo. Eu produzo alguma coisa. E, em geral, essa produção para exportação. Então, é muito triste a gente notificar e entender, mas é assim até agora. Acabei de desligar o jornal aqui antes de começar a minha aula.
Adivinha qual setor, o único setor que vai crescer dentro da Covid-19? O agronegócio. Vai bater recordes, porque o dólar está muito alto. Então, mesmo com a Covid, uma crise tão séria, tão grave, para toda a economia, né, o agronegócio brasileiro está batendo recordes de exportação. E não apenas recordes em quantidade, mas principalmente de fatura, né? Porque o dólar mais caro, você arrecada mais. Então, é isso que eu quero dizer. Em 300 e poucos anos, e está aí no slide, né, os períodos, você constitui um país, que é o nosso país até os dias de hoje. Tem indústria no Brasil? Tem. Tem urbanização? Opa! O Brasil é 88% urbano, com certeza. Mas as relações econômicas de poder ainda estão baseadas aí. Ainda estão baseadas na agropecuária, certo? Eu coloquei até uma imagem aí referente ao ciclo da cana, mas, enfim, não preciso fazer um comentário sobre isso agora. Até porque em história vocês analisam o ciclo da cana. Né? E tem um tema, meus amigos, que pode cair em história e pode cair em geografia. A dona Fuveste, em geografia, já em poucos anos, perguntou isso 2 vezes. Lei de terras. Então é um tema que pode aparecer em geografia e pode aparecer em história. E não é difícil, mas é bom você saber explicar. Imaginem só. Até o século XIX, gente, sabe qual era a lei que existia no Brasil sobre terras? Sesmarias. Ou seja, era uma lei lá da época das capitanias hereditárias. Era isso. Ninguém que fazia, né, que praticava agricultura, tinha algo diferente disso. Eram as sesmarias ainda que valiam. Uma coisa medieval. Né? Em 1850 foi criada uma lei. A primeira lei de terras do Brasil. Tá? A data está aí. Qual era a lei, gente? Fácil de explicar. Para você ter a posse da terra, tem que ter um título. Tem que ter um documento que comprove que a terra te pertence. Essa é a lei de terras. Simples, né? Então, para provar que a terra é sua, você tem que ter um documento. Tem que ter um título, né? Que comprove a posse da terra. E ainda assim, você fala, é tranquilo. Não é tranquilo. Porque quem poderia ter isso é quem tinha acesso a recursos econômicos. Então, tinha que pagar pelo título, gente. Não era caro naquele primeiro momento. Porém, quem poderia pagar? A elite agrária. Escravo, ex-escravo, colonos. Ninguém tinha dinheiro para comprar título da terra, gente. Só aqueles que já estavam dentro da esfera de poder. Então, essa lei, ela garantiu o quê? Uma exclusividade. Um pequeno grupo teve acesso a esses títulos. Uma grande maioria não tinha condições. Não tinha condições de pagar por um título de terra. E aí, seja esperto, vestibulandos queridos, que tanto gosto. Olha bem essa data. Quando acabou a escravidão? 1888. Olha como esses caras são espertos. Eles são muito espertos. Eles criaram essa lei, gente, pouco menos de 40 anos antes de acabar a escravidão. Isso foi a esperteza deles. Porque imagina um escravo liberto e com acesso à terra. E acabar, né, a dominação desse grupo. Então eles perceberam, putz, vamos tentar segurar o fim da escravidão, lembrando que o Brasil foi um dos últimos países do mundo a acabar com a escravidão, nas Américas pelo menos, né? Então eles empurraram lei do sexagenário, lei do ventre livre, lei de Eusébio de Queiroz, foram empurrando o fim da escravidão quanto puderam. Mas um dia ela ia acabar, eles sabiam que a Lei Áurea, alguma lei iria ser criada para acabar a escravidão. Enquanto isso, o que eles fizeram? Criaram a lei de terras. Pronto. Então, se o escravo ficar liberto, beleza. Mas esse cara não vai ter acesso à terra. Porque ele não tem dinheiro, ele é um ex-escravo, ele não tem renda, ele não é assalariado, e mesmo que fosse, não teria dinheiro suficiente. Então, a ideia da lei de terra, você vai dizer isso. É manter a estrutura. Manter a elite com acesso às terras. E quem estivesse fora dessa elite, né, quem estava fora, aliás, da elite, não tinha como ter acesso às terras. Ia ter que trabalhar para os donos da terra. Então, é isso que os vestibulares costumam perguntar da lei de terras. Por que ela foi criada? Ela foi criada para garantir uma exclusividade. Certo? É assim que você vai explicar. Aí, a Larissa, né,
me perguntou no chat, na verdade, o nome correto, Lari, estou colocando no chat, é tudo junto, Sesmarias. Sesmarias, na verdade, é quando ocorreu, né, o Brasil colônia, logo que tivemos o Brasil colônia, os portugueses não tinham como ocupar o Brasil. Eles não tinham grana para isso. Portugal, ainda que seja pioneiro nas navegações e tudo mais, não tinha condições econômicas de ocupar todo o Brasil. Não tinha como. O que os portugueses fizeram? Vou usar uma palavra dos dias de hoje. Tá? Eles terceirizaram a ocupação. As capitanias hereditárias foram isso. Eu dou uma parte desse território para aquele que puder vir aqui, né, colonizar. Já que Portugal não tinha como fazer isso, o governo de Portugal não tinha como fazer. Por isso, quando você estuda em história capitanias, a maior parte fracassou. Poucas deram certo. Poucas funcionaram. Porque era necessário muito investimento. Para um momento assim, imagina você sair de Portugal, vir para o Brasil, uma terra desconhecida, um clima diferente, índios por toda parte, você não sabia como... Enfim, muitos desistiram. Não vieram para cá para introduzir. Então, as sesmarias era hereditariedade. Você garantia que o filho, o neto, aquele que veio depois, se manteria na terra. Então, essa é a única lei de terras que tinha no Brasil. Os antigos donatários, lá do começo da colonização, foram se consolidando em termos de família, né? Hereditário, né? O nome é capitania hereditária. E a sesmaria regulava isso, né? Então, uma troca de dono, mas dentro da própria família. Essa era a lei de terras que tinha no Brasil até então. Até 1850. Veja como demorou para ser criada uma lei. E quando foi criada, foi uma lei elitista. Né? Uma lei para garantir, na verdade, o acesso à terra da classe poderosa, enfim, os grandes proprietários. E foi bem no começo do ciclo do café ali, terras, né? Tudo bem? Gente, eu vou pular algumas décadas, tá? Pedir licença aqui aos historiadores, fazer um salto. Eu vou para o século XX agora. Por que eu vou para o século XX? Nada mudou. Nada mudou, gente. Acaba a escravidão, surge a República Velha, né? E a elite agrária continua no poder. Vocês estudam isso em história, República do Café com Leite, ora paulistas, ora mineiros. Quer dizer, a agricultura, gente, era poder. Os donos de terra estavam todos eles ligados ao governo de alguma maneira. Até o começo do século XX não havia indústria, ou se havia incipiente, certo? E estavam todos eles atrelaçados ao poder. Então, desde quem quiser citar, mas é um tema da história, geografia isso não é cobrado, tá, gente? Vou citar aqui só para não ficar uma lacuna. Desde o coronelismo no Nordeste, a República do Café com Leite, fica nítido que a agricultura dominava a esfera política brasileira. Então, em história do Brasil, quando vocês analisarem todo esse conteúdo, desde o coronelismo até o café com leite, lembre-se disso. Né? O quanto a política brasileira estava atrelada à agricultura. O quanto aqueles que detinham o poder político estavam ligados à agricultura. Certo? Por isso que eu pulei essas décadas todas, porque nada mudou. A estrutura era a mesma, seja ela econômica, seja ela política. Tá? Qual que é a mudança que eu coloquei no slide para vocês? Mas não aprofunde esse tema. Saiba pouco, só para a gente ter uma contextualização. Esse sujeito que eu coloquei aí no slide, com as mãos abertas, Francisco Julião. É o nome dele mesmo, tá? Eu sou o Júlio, que você pode chamar de Julião. Esse não, o nome do cara é Francisco Julião mesmo. O Julião, ele era advogado, não era proprietário de terra, tá? Não era camponês, mas o Julião era alguém muito ligado à causa rural, né? E ele criou um movimento social chamado Ligas Camponesas. É o primeiro movimento social do campo brasileiro organizado. É o primeiro movimento social do campo. Eu posso até pensar aqui em Canudos como movimento social. E foi, na minha percepção, Canudos foi um movimento social. Agora,
pensando em movimentos sociais organizados, coordenados, com ações e tal, o primeiro movimento social no campo, coordenado, foram as ligas camponesas. O que queriam as ligas camponesas? Queriam reforma agrária. Queriam um campo mais igual, mais justo, né? E o Julião foi o organizador desse movimento, né? Agora, não se esqueçam, nessa época aí do Julião, que ele começou com as ligas camponesas, era governo Vargas. O Vargas, gente, demonizava o Julião. Vocês lembram que o Vargas era um populista, né? Falava aquilo que as pessoas querem ouvir. Mas quais pessoas? Das cidades, especialmente. Porque no campo, imagina o campo nos anos 40, gente. A pessoa não tinha acesso a nada, não tinha jornal, não tinha rádio, TV nem existia naquela época, né? Então, os discursos do Vargas não chegavam até essas pessoas, né? Portanto, por muito tempo, né, as ligas camponesas, elas tentaram trazer um debate difícil, né? Que até hoje é difícil, né? Até hoje o campo do Brasil é violento, tem tantos problemas. E o Julião queria, com as ligas camponesas, fazer um debate para melhorar a vida de quem estava no campo. E olha a foto que eu coloquei também no slide aí, você vai dizer que eu peguei pesado, né? Julião com Fidel Castro. Já depois da Revolução Cubana. Comunista! Pois é. Obviamente, meus amigos, Julião era persona não grata. Metido com os comunistas. E quando veio o golpe militar, o Julião fugiu. Ficou exilado, né? Não teve jeito. Imagina os militares vendo um cidadão aí do lado do Fidel Castro. Claro que... Então, as ligas é o que você tem que saber. Movimento social no campo brasileiro, porque o campo é desigual, o campo tem muita concentração de poder e tal. E os militares, gente, não quiseram nem saber. Quando teve o golpe militar, eu coloquei um jornalzinho da época, né, quando ocorreu o golpe, os militares fizeram uma nova lei de terras. Chamaram de Estatuto da Terra. Está aí o nome no próprio slide, tá? Ó, me engana que eu gosto. Os militares criaram uma lei para dizer que estavam fazendo alguma coisa. Faremos reforma agrária. Não fizeram coisa alguma. Foi só para cumprir um protocolo que havia uma nova lei de terras. Essa lei de terras não favoreceu os pequenos, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Então, os militares só fizeram uma manobra, uma jogada política, para mostrar que tinham interesse em resolver os problemas no campo. Tinham, mas os problemas dos grandes proprietários, não dos pequenos. Os pequenos continuaram sofrendo, continuaram nas margens, né, vamos dizer assim, mesmo com esse projeto aí dos militares. Tá? Bom, eu vou mudar agora para os anos 70. Aqui tem um tema bom para vocês, um tema que cai muito em geografia. Olhem bem o que eu escrevi no slide, tá? Década de 70. Expansão do segmento agroexportador, ou seja, o Brasil continuou, né, com a grande propriedade. E a modernização conservadora. Eu quero que você explique esse termo, tá? Modernização conservadora. Parece contraditório, né? Como é que uma coisa é moderna e conservadora ao mesmo tempo? É uma contradição. A ideia é essa, é explicar a contradição. Seguinte, amigos. O Brasil, ele nos anos 70, ele atravessou um processo, estou colocando aqui no chat, tá? Chamado de Revolução Verde. Tá aí, ó. Revolução Verde. Revolução Verde é um nome que você vai dar para novas técnicas agrícolas. Máquinas, adubos, fertilizantes, agrotóxicos, enfim. Revolução Verde é isso. Inovações técnicas na agricultura. Vou acender uma luz aqui, tá, gente? Eu estou muito escuro. Você vai ajudar, mas... Pronto, senão vão achar que de fato eu estou sendo engolido pelo tornado aqui. Não estou, tá? Bom, melhorou um pouquinho. Enfim, repetindo, Revolução Verde. Melhorias técnicas na agricultura. Que tipo de melhoria? Todas, todas. Máquinas, adubos, fertilizantes,
sementes geneticamente modificadas, qualquer melhoria técnica na agricultura que surgiu entre os anos 60 e 70, você vai chamar de Revolução Verde. Veja bem, no mundo, isso começou no final dos anos 50. O Brasil, país subdesenvolvido na época ainda, muito marginal na economia capitalista, demorou um pouquinho para chegar aqui no Brasil. Tipo, uma década depois chegou no Brasil. Mas o mundo passou pela Revolução Verde. Agora, pensem comigo. Quem é que pode comprar máquinas, adubos, fertilizantes e agrotóxicos? Os grandes. Por isso que o nome que você está vendo aí é modernização conservadora. Porque a estrutura política e social foi mantida. Os grandes tiveram acesso às novidades, aos recursos, né, tecnológicos. Os pequenos não tinham como pagar por isso. E, na concorrência, ficaram para trás. Então, o que você está vendo na charge reflete muito isso. Olhem para a charge que eu coloquei, uma charge bem simples que eu coloquei no slide. Não, um camponês com a enxada na mão, olhando no horizonte ali o maquinário chegando na agricultura. O que ele faz, gente? Ele é obrigado a ir para a cidade. O êxodo rural. Portanto, você pode falar uma coisa aí para mim. Uma consequência dessa modernização conservadora, uma consequência foi o grande produtor começou a produzir cada vez mais, com as melhorias técnicas. Mas os pequenos produtores ficaram para trás. Gerou desigualdade no campo, gerou violência no campo, mais violência ainda, êxodo rural, né, a saída do campo para a cidade. Então causou muitos problemas, então o pequeno ele era obrigado ou a ir para a cidade, o êxodo rural, ou ele perdia as terras e ia trabalhar para o grande proprietário. Essas são as opções que ele tinha, ou ficar trabalhando para o grande, ou ir para as cidades buscar algum emprego urbano. Então, daí você chamar de modernização conservadora, porque moderniza a agricultura, mas as relações continuam conservadoras. Os grandes em detrimento dos pequenos. Tá bem? Isso já nos anos 70 foi tomando uma dimensão ainda maior. Beleza? Bom, percebam que eu não coloquei anos 80, nem anos 90, por um motivo muito simples. Pouco ou nada mudou. Correto? O Brasil foi ainda um país, nessas décadas posteriores, se consolidando como um grande agroexportador. Depois eu falo, não sei se hoje vai dar tempo, talvez dê tempo, movimentos sociais, MST, eu falo ainda mais tarde. Mas em termos de estrutura, nada mudou, gente. Nada mudou. Aí eu fui para 2012. Pesquisei muito, gente. Porque, olha, Código Florestal não é mais atualidade. Olha o ano que está aí, 2012. Se você pegar alguma revisão, alguma questão mais antiga, pode aparecer várias questões de geografia que questionam o Código Florestal. Não tem caído mais. Você tem que saber o que é o código. Tudo bem? É importante saber o que é o código. Mas não precisa aprofundar, porque não é atualidade mais. Mas como o meio ambiente é um tema bastante importante, e o código tem a ver com o meio ambiente, é legal fazer um comentário, não vou deixar passar batido. É assim, gente. Código Florestal é um conjunto de regras, para ocupar áreas florestadas. Acho que eu vou colocar até no chat definições assim, eu acho bom colocar lá, né? Estou escrevendo, tá, gente? Código Florestal. 2 pontos. Conjunto de regras para ocupação de áreas florestadas. Está aí no chat. Bem simples a definição. Conjunto de regras. Tem que ter regras. Você não pode ocupar um lugar que tenha floresta sem obedecer algumas regras. E não é só, gente, agricultura, viu? Quer ver um exemplo aqui de São Paulo?
Represa de Guarapiranga. A represa de Guarapiranga é na zona sul de São Paulo, região de Interlagos. Tem área de mata nativa junto a Guarapiranga. Então, a represa, para você ocupar as margens dela, tem que obedecer ao Código Florestal. Tudo bem? Então, não é só uma área rural que vai sofrer com esse código, que vai sofrer a ação do código. A área urbana também. Ocupar manguezais, Código Florestal também, tá? Junto às praias, enfim. Então, o código não é só para o campo. É para qualquer lugar onde haja floresta. Seja ele rural, urbano, não importa. Tá? Bem, o Código do Brasil, ele foi criado nos anos 60, né, e não sofreu muitas modificações desde então. Em 2012, teve uma reforma no Código. Ele foi mudado, ele foi modificado. E aí, meus amigos, olhem a charge. Eu usei as charges nesse slide de propósito, para estimular essa reflexão a partir das imagens, né? Que absurdo! Esta floresta invadiu nossas terras há milhares de anos e hoje atrapalha o nosso agronegócio. Aí você tem esses caras aí apontando para a floresta, né? E todos eles com chapéu, né? Para mostrar que eles são agricultores, né? Pecuaristas. E perceba que tem um cara meio carequinha, né? Que ele está olhando junto. Esse seria um deputado, um político. Então, onde eu quero chegar com isso? As mudanças no Código Florestal Brasileiro foram criadas, foram arquitetadas pelo Congresso Nacional. Só que a maioria do Congresso é ligado à agricultura, né, gente? Deputados que são, inclusive, produtores rurais, né? A bancada ruralista ela é muito forte, vou falar dela daqui a pouco. Então, isso foi algo escandaloso que aconteceu em 2012, foi escandaloso. Porque as pessoas que estavam responsáveis por mudar o código eram totalmente ligadas, ou muito ligadas, à agropecuária. Aí me fala, você vai mudar uma lei. Como é que você vai mudar essa lei? De forma a te favorecer, lógico. Então, tentaram modificar muito o Código Florestal. Coisas absurdas, gente, absurdas. Isso eu quero que você anote, porque mesmo que não seja mais atualidade, é algo importante para vocês. Tem uma sigla no Código Florestal, se aproprie dela, tá? APPs. Tá no chat. Uma APP, para quem nunca ouviu falar nesse nome, nessa sigla, é uma área de preservação permanente. Você não pode mexer nisso. Se é permanente, você não pode mexer. Por exemplo, as margens de um rio é uma APP. Você não pode desmatar a margem de um rio para nada, para nenhuma atividade econômica. E tem regra. Quanto mais largo for o rio, maior vai ser essa APP. Se é um córrego muito pequenininho, a margem vai ser menor. Agora, se é o rio Amazonas, por exemplo, a APP vai ser proporcional. Então, isso está no Código Florestal. O que é uma APP? Exemplos. Margem de um rio é uma APP. Outro exemplo, o topo, uma área muito elevada, onde nasce um rio, é uma APP também. Eu vou colocar no chat, acho bom você ter repertório, tá? Exemplos de APPs. Tá aqui no chat, tá? Margens de rios, topos, um lugar mais alto, né? Vertentes. Vertente é quando tem declividade, tá, gente? Os manguezais. Coloquei 3 pontinhos. Saiu, faltou um P aí, tá? Me desculpe a pressa. APPs. Então, exemplos aí no chat. As margens dos rios, os topos, as vertentes, os mangues, você não pode ocupar. E se ocupar, paga multa. Né? Então, por exemplo, queriam modificar as APPs. Queriam flexibilizar a ocupação das APPs. Foi um escândalo, gente. Foi um escândalo. Na época, a presidente Dilma vetou boa parte das mudanças do código. Mas algumas coisas acabaram sendo aprovadas. Né? Lembrando, gente, a proposta da mudança do código foi feita por deputados federais. Só que é uma emenda à Constituição.
Então, passa pelo Congresso, pelos deputados, depois passa pelos senadores e finalmente cai para o presidente sancionar ou vetar. No caso, os deputados aprovaram, os senadores aprovaram e a Dilma, ela vetou alguns trechos do Código Florestal, das transformações no caso. Mas muita coisa acabou passando e foi bem ruim, porque, repito, quem conduziu o debate não foram cientistas, ambientalistas ou ainda populações tradicionais, como índios, pescadores. Quem conduziu o debate foram políticos, e políticos ligados ao agronegócio. Óbvio que a lei não ia para um caminho positivo, né? E mesmo assim, esses caras reclamam até hoje, que queriam um código mais flexível. Mesmo com o agronegócio batendo recordes, esses caras querem mais espaço. É impressionante, eles querem mais. Lembra das queimadas da Amazônia no passado? Eles querem mais. Eles querem mais espaço. O que tem não está bom, precisa de mais. Então, isso pode ainda cair no vestibular. Explicar resumidamente o que é o Código Florestal e depois o porquê, quais motivos de quererem mudar o código. Agora você já tem as informações para poder explicar isso. Alguém levantou a mão e abaixou? Eu vi uma mão, depois a mão sumiu, tá tudo bem aí? Se alguém quiser falar, tiver aí com vontade de expressar a sua opinião, tamo junto, tá? Não, professor, é que eu estou pelo celular, aí eu fui clicar no chat, e aí sem querer eu acabei clicando no levantar a mão, é por isso que eu abaixei. Tá sossegado, cara. Não, o celular tem essas coisas. Tranquilo. Obrigado. Imagina. Boa. Meus amigos, aí sim. Essa tabela que você está vendo aí, você não tem que decorar. Nada. Nenhuma informação que está nela. Ela aparece para você. E é uma tabela que ela está bem atualizada. É a tabela mais recente que eu tenho para oferecer a vocês. Você fala assim, pô, Julião, 2010, o último censo, né? Foi 2010. E no caso, ela está mostrando para nós o quanto as terras no Brasil são concentradas. Como eu falei, você não tem que decorar a tabela, mas você tem que saber analisá-la com bastante clareza. Faz o seguinte aí, acompanha comigo, eu vou ler a tabela com vocês, os itens que são importantes, tá? Ele dividiu ali classificação dos imóveis rurais. Minifúndios, pequena propriedade, média propriedade e a grande propriedade. A grande, ele dividiu em improdutiva e produtiva. Vou explicar isso, gente. Terra improdutiva não é uma terra imprestável. É uma terra que não produz nada. Você tem uma fazenda, uma terra delimitada, você não faz nada com ela. Isso é terra improdutiva. Não tem nada a ver com aspectos naturais isso. Não é porque porque o clima é ruim, a pessoa não usa porque não quer. Não é que ela não pode, ela não quer usar a terra. Então, terra improdutiva é assim que você vai definir. É uma terra sem uso. Olha que palavra boa para você usar. Improdutiva, sem uso. Não está sendo usada. Produtiva, obviamente, é porque tem uso. Por que só aparece em grande propriedade? Porque é muito mais comum terras improdutivas nesse patamar de grande propriedade. Você não vai ter uma pequena propriedade improdutiva, para o próprio consumo, normalmente, né? Então, a grande propriedade é mais comum ela aparecer terras improdutivas. Certo? Bom, antes que alguém me pergunte, Julião, mas o que é minifúndio? O que é? Tem regra? Tem, eu vou colocar no chat. Só vou colocar no chat para você ter didaticamente referência. Isso não cai em prova, gente. Perguntar o que é pequena propriedade, o que é grande propriedade. Eu vou colocar para você não ficar com dúvida mesmo. Tá aí no chat, olha, coloquei, já deixei isso pronto. Ó. Minifúndio, é um lugar muito pequenininho. A pequena é de 1 a 4 hectares. A média de 4 a 15 hectares. E a grande propriedade acima de 15 hectares. Para o povo das ciências exatas, 1 hectare equivale a 10 mil metros quadrados. Você tem uma referência de área. Tá? Então, o minifúndio que aparece aí é inferior a 1 hectare. Esse é um minifúndio. É inferior a 10 mil metros quadrados.
Isso seria um mini, né? E o restante é só você fazer de cabeça um cálculo rápido, né? O que significa ser grande, né? Quer dizer, grande são pelo menos 15 hectares. Multiplica 15 por 10 mil metros quadrados. Letícia, oi. Oi, professor. Oi, quanto tempo? Tudo bem? Tudo bem. Ô, professor, é que não chegou nada aqui no meu chat. Aí eu não sei se, tipo, se chegou pra todo mundo, mas pra mim não chegou nada. Pra mim também não. Veja aí. Agora foi. Agora foi. É que Obrigada. estava para uma pessoa só. Às vezes Tá, acontece, obrigada. alguém faz uma pergunta, eu respondo só para ela, mas aí eu que não vi. Obrigado, Let's. Imagina. Então, vou repetir, já que não estava para todo mundo, né? Minifúndio. Inferior a um módulo fiscal, ou seja, menos que 1 hectare é um minifúndio. É muito pequenininho. Pequena propriedade, entre 1 e 4 hectares. A média, entre 4 e 15 hectares. E a grande propriedade é acima, né, de 15 hectares. Quer dizer, aí como eu falei, o minifúndio menos que 10 mil metros quadrados. A grande propriedade multiplica 15 por 10 mil metros quadrados, para você ter uma ideia. Mas, gente, parece inacreditável. Tem fazendas na Amazônia maiores que São Paulo. Uma única fazenda. É impressionante. E tem dono. O cara tem título provando que a terra pertence a ele. E não faz nada com essa terra. Né? Então, aí você vai para a tabela. Isa, eu já falo das devolutas, tá? Uma pergunta da Isa Ralio. Mas voltando à tabela, agora que você já sabe o que é pequeno, médio, grande, olha que inacreditável. E cuidado para não cair em pegadinhas nas provas. Eu vou olhar 2010, tudo bem, gente? Esquece 2003, vou olhar 2010. Minifúndio são mais ou menos, olhem só o número, né? Número. 3.318.077 propriedades chamadas de minifúndio. 3 milhões. Só que todos esses mini juntos ocupam apenas 8% das terras. Essa é a pegadinha das provas. Tome cuidado, leiam com atenção as perguntas, gente. Quer dizer, o minifúndio é o que mais existe no Brasil. É só você ver, 3 milhões de minifúndios. Porém, ocupam um espaço pequeno. São os que mais existem, mas que ocupam um espaço menor. Agora, olha o item 4, grande propriedade. Olha que loucura. Né? São 130.515 grandes propriedades. Muito menos, certo? Porém, elas ocupam 55,8% das terras. Entende agora o drama? As terras no Brasil são muito concentradas. Muito. Vejam bem. 130 mil propriedades ocupando 55,8% do espaço. É muita terra nas mãos de poucos. É muita terra nas mãos de poucos. E o mais dramático ainda, se é que pode ser mais dramático, divide em letra A e B, gente. 40% das terras do Brasil são improdutivas. É inacreditável. Pega o total das terras agrícolas do Brasil, da área ocupada. 40% é improdutiva. E os caras querem mais. Querem mudar o Código Florestal, querem expulsar índio. Olha o tanto de terra improdutiva que tem, gente. Não é terra do governo, tem dono privado essas terras. Ah, Júlio, mas pode? Então, poder não pode. Tem lei, gente. Tem lei também. Reforma agrária. Está na Constituição. Se você comprovar que a terra é improdutiva, que você tem uma terra e não produz nada nela, o governo ele deve comprar essa terra e usá-la para reforma agrária. Veja bem, o governo não toma a terra de ninguém. Não somos uma ditadura. Ainda que alguns queiram muito ir para ela, né? Mas enfim, estou rindo para não chorar. Reforma agrária, o governo avalia, o governo investiga e comprovando que a terra é improdutiva, ela é destinada à reforma agrária. O governo compra essa terra, que é improdutiva, o governo compra e depois usa essa terra comprada para redistribuição. Isso está na Constituição, gente, é lei. Reforma agrária é lei. É cumprida? Muito difícil, porque é difícil, é burocrático. O dono da terra, o que ele diz? Ah, não quero vender.
não pelo preço que o governo quer pagar. Ele quer ser igual você vender sua casa. Você sempre vai querer um valor maior do que querem te oferecer. Então, o que acontece na reforma agrária? Ela trava na justiça. Porque o grande, que é o cara poderoso, que tem influência, não vai querer vender. De jeito nenhum. Então, a reforma agrária quase não acontece nesse país. Quase nunca aconteceu. Nenhum governo, viu, gente? Nenhum governo. A lei de 88, né? E, em grande parte, quase você não consegue observar essa reforma agrária acontecendo. Ela é muito rara. E quando acontece, vejam só, você é sem terra, você não tem terra, correto? Aí você participa de um programa do governo, reforma agrária, você ganha terra. Legal. É só isso, gente. Você tem que ter adubo, fertilizante, semente, maquinário, um agrônomo para te acompanhar na tua produção. Isso tem um custo. Então, reforma agrária, coloquem aí, tem que ser efetiva. A terra é o fator principal. E mais difícil, como vocês podem perceber. Mas não para na terra. A reforma agrária não para na terra, não pode parar aí. Tem mais coisas envolvidas, né? Esse acompanhamento do produtor, o maquinário, os insumos, né? É a palavra que você pode usar. Adubo, fertilizante. Vou colocar no chat, porque eu falando rápido, nem sempre todos conseguem acompanhar. É uma palavra-chave para vocês. Estou colocando aqui, tá? Insumos agrícolas. Insumos seria isso. Adubo, fertilizante, sementes, agrotóxicos, qualquer coisa que você vai usar ali no seu cultivo, você vai chamar de insumos. Isso tem um custo muito alto. E a agricultura é assim, gente. Tem um ano seco. Acaba com a tua produção. O que você faz? Você vai no banco, pede empréstimo. Aí no ano seguinte, dá um azar, uma chuva de granizo, acaba com a tua plantação. Você vai no banco, pede empréstimo. Então a agricultura, ela é muito sujeita ao clima. As mudanças de clima, naturais inclusive, né? Então, um pequeno produtor, ele fica desamparado. E quando ele não tem mais dinheiro, o que ele dá? A terra. O banco ele vai cobrar o pequeno, né? E aí, ou o médio, às vezes acontece também com o médio produtor. O que você faz? Como garantia para empréstimos, você dá a sua própria terra. Por isso que eu falo, a reforma agrária é mais do que a terra, ainda que seja a parte mais difícil e complexa. Mas, ao mesmo tempo, você tem que ter um acompanhamento do produtor. E, meus amigos, o Brasil é um país tão complicado, mas tão complicado, não é piada de baixo calão que eu vou dizer aqui. A reforma agrária ela tem que ser feita em grupo, vamos dizer assim. Como eu falo em grupo? Os órgãos responsáveis por ela, né? O órgão principal, estou colocando no chat, é o INCRA. É o órgão que deveria fazer a reforma agrária. É Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Então, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Ele é o órgão responsável por analisar e tal. Mas isso passa por outros órgãos. Se tiver índio naquela região, tem a FUNAI. Se tiver áreas de proteção ambiental, aí entra o IBAMA. Então, são vários órgãos que vão acabar atuando, ou deveriam atuar em grupo, para a reforma agrária sair do papel. O INCRA é o principal deles, mas eu citei aqui, vou até colocar no chat, a FUNAI, que é a Fundação, né, de Amparo ao Índio, o IBAMA, né, que tem a ver com o meio ambiente. Então tem que ter um diálogo entre esses órgãos todos, né? Aí o sujeito que tem a grande propriedade, o que ele faz? Ele tem contatos. Ele sabe que ele vai ser investigado, né? Qual que é o certo? Eu bater na sua porta sem você saber, para ver se a sua terra produz ou não. Então, no Mato Grosso, existe uma estratégia que é aluguel de cabeça de gado. Quando você percebe que o INCRA vai visitar a sua propriedade, você aluga cabeças de gado, você aluga um rebanho bovino, uma quantidade X de vaquinhas e boizinhos, e põe lá para falar que a sua terra é produtiva. É mole. Tem isso no Brasil, tem isso. Para burlar a regra. Então, nosso país é muito complicado. Nosso país é muito complicado, de verdade. Mas o que eu expliquei aqui agora dá margem para várias perguntas nos vestibulares. E eu sei que alguns levantaram as mãos, tem coisas a dizer, mas eu fiz uma prova recentemente na escola, né? E pergunta bem complicada para os caras, a partir dessa tabela aí. E assim, uma pergunta que eu vou compartilhar com vocês.
olhando essa tabela, né, quais as razões para o cenário que está nessa tabela? Por que isso acontece? É uma resposta muito grande que você vai ter que colocar aí. Vamos ter que dividir em partes essa resposta. Por que essa tabela... Aliás, por que ocorre o que a tabela está mostrando para nós? Você pode voltar na história do Brasil, se quiser. Você pode até citar, olha, historicamente há uma concentração de terra no Brasil. Legal. Você pode falar também assim, olha, os pequenos produtores acabam desamparados porque não têm recursos para concorrer com os grandes produtores. É uma forma de explicar também, né? Lembra da modernização conservadora? Você pode usá-la para explicar essa tabela também. É legal. Olha, realmente os pequenos não têm acesso aos recursos, são mais limitados. E os grandes já têm uma rede já pronta de agronegócio. Né? Outra explicação, a política, não se esqueçam dela. Né? Você pode mandar ver na política agora, que o Congresso Nacional ele tem muito vínculo com o latifúndio, com o agronegócio, que acaba também criando regras e leis que favorecem o grande produtor. Isso é bom colocar na resposta, a questão política. Não tenham medo de falar de política, gente. Alguns me perguntam muito, posso falar? Pode, se for dentro do contexto. É um contexto bom para você falar de política, sem citar nomes e partidos e governos. Né? Mas falar que realmente há um grupo político no Congresso que favorece o agronegócio. Isso é a bancada ruralista. Todos sabemos disso. Eles se autodenominam assim, inclusive. Somos a bancada ruralista. Eles falam assim. Então, não é nenhum exagero usar esse termo no vestibular também. Então, você tem a parte histórica, a parte da modernização conservadora, né? E as questões políticas, que também ajudam a manter esse quadro que vocês estão vendo aí. Né? Acho que são 3 caminhos para explicar o porquê. E você poderia até falar, né, da reforma agrária, mas eu prefiro, gente, sejam espertos. Guarda a reforma agrária para a pergunta. Letra B. Aponte uma sugestão para resolver esse problema. Aí você fala da reforma agrária. Então, não gaste todos os seus cartuchos na primeira parte da pergunta. Guarda um pouquinho. Veja se tem mais coisas a serem respondidas. Então, de repente, se te perguntarem uma sugestão, olha, realizar uma reforma agrária efetiva, que não somente distribua terras, mas dê suporte aos pequenos agricultores. Quer dizer, aí é legal. Aí fica uma resposta boa para uma sugestão, né, de como melhorar, como superar esse desafio, que é um desafio que enfrentamos há séculos. Né? Mãos levantadas. Quem levantou pode falar. Eu vi, piscou, levantou, piscou. Felipão, pode falar. Peraí. Opa. Vamos lá. Opa. Foi, Felipe, pode falar. Professor, tá me Opa. escutando? Tô. Beleza. Ô, professor, sei que é uma pergunta inocente, mas, tipo, além de deixar a terra valorizando, qual é o intuito de não produzir nela? Não é inocente não. Para quem não ouviu, Felipe, o galã de cabelos longos, o galã. Por que a pessoa tem uma terra e não produz nada? Reserva de valor, cara. É igual você comprar um imóvel aqui em São Paulo e esperar que ele vai valorizar para poder alugar. Aí, Felipe, é uma pergunta que você pode voltar no começo da minha aula. Terra é poder. Terra é poder, cara. Terra é poder. Poder econômico, poder político. Então, isso é histórico no Brasil. Eu, como geógrafo, né, mas eu tenho um pé também na sociologia, eu penso assim, Felipão, está nas raízes do Brasil. Lembra quando alguém me perguntou sobre capitanias hereditárias? A resposta está aí. É impressionante. Aliás, Felipe, todos vocês, vou mudar um pouco o tema, mas nem tanto, para explicar o que o Felipe perguntou. Muitos me perguntam assim, Júlio, por que o Brasil é um país tão corrupto? Por que tem tanta corrupção no Brasil, né? Prefeitura, governo estadual, pessoas corruptas no meio privado, empresas e tal. Não que só o Brasil tenha corrupção, né? O mundo inteiro há corrupção, claro. Mas por que aqui é tão grande, né? Tão escandaloso?
E a explicação ela pode ser histórica e sociológica. E tem a ver com o que você perguntou. Nos Estados Unidos, gente, que tem corrupção, quando alguém é eleito prefeito, governador, etc. tal, esse sujeito, ele pensa na sociedade. Ele pode errar. Ele pode até ser corrupto. Mas ele governa para a sociedade. No nosso país, em geral, quem governa para si mesmo. Governa para a família. Não preciso nem falar um sobrenome de um presidente do Brasil, né? Amigos, a corrupção no Brasil ela ocorre porque quem governa trata o governo como se fosse um negócio. Se vocês compram um apartamento, vocês aí, ou eu, nós aqui compramos um apartamento, é um bem, é uma propriedade. O que você faz com ela? Você melhora, você reforma, você deixa ela legal para morar, ou para alugar também, você quer valorizar. Porque é seu, é a sua propriedade. Então, no Brasil, muitos prefeitos, vereadores, deputados, etc., governam dessa maneira, governam para si, para os seus familiares, para os seus amigos. Né? É impressionante isso. E isso também ajuda a explicar, ô Felipe, por que de ter terras improdutivas. É uma reserva de valor econômico. É como uma conta no banco, cara, eterna, que só valoriza. A terra nunca desvaloriza, ela só valoriza. Por isso eles vão agregando cada vez mais espaço, mais território, e território é poder, porque esperam sempre uma valorização. Para vender em algum momento, fracionar e vender lotes, de repente, é poder, cara. Poder político e poder econômico. E por isso que é bem contraditória essa justificativa que vocês veem sempre dos grandes produtores, dizendo que a floresta tem proteção demais, que os índios, até isso estão falando agora, que índio tem terra demais. Estão reclamando do quê? 40% do Brasil é improdutivo. Divide isso. Acaba com a fome, inclusive, né? Acaba com sem terra, acaba com toda a desigualdade do campo, porque é terra demais. Nem todas, talvez, poderiam ser ocupadas. Tem muita área de floresta aí no meio, né? Mas ainda assim, na verdade, e é impressionante porque eu estou lendo coisas recentes, porque o mundo, gente, está vivendo um caos. Neonazismo aumentando, o mundo está um caos, né? Espero que passe essa loucura que estamos vivendo aí de ultraconservadorismo. Mas, por exemplo, tem produtores rurais no Mato Grosso que conseguiram provar na justiça que chegaram antes do índio. Me fala, quem chegou antes do índio? É impossível. É impossível. E com o argumento, mas o índio não tem o título. É claro que ele não tem o título. Ele tem outra relação com a terra. E pessoas na esfera do governo defendendo esse mesmo argumento, de que índio tem terra demais. O índio chegou depois, ele veio para cá depois. Com um argumento vazio. Né? Então, como eu falei, há um aparato de leis aí, como vocês viram, mas ou elas não são cumpridas, ou são cumpridas parcialmente. Uma pena. Ok, chat. Letícia, é muito comum até em áreas que hoje tem condomínios, antigas áreas de fazenda, de sítios que foram sendo subdivididas em glebas menores. Agora, nem se compara com as terras que eu comentei lá na Amazônia, que tem o tamanho de São Paulo. Mas o raciocínio é esse, você valoriza um terreno, depois fraciona e vende. Perfeitamente, é bem por aí. A Isa tinha me perguntado, agora há pouco, no chat, sobre uso capião. Muitos alunos me perguntam isso. Uso capião. E assim, eu vou fazer um negocinho aqui pela minha falta de tempo. Por minha falta de tempo, tá? Uso capião, eu vou colocar aqui no chat um negocinho, tá? Já deixei reservado aqui. Uso capião. Peraí, tá em maiúsculo tudo. Uso capião. Uma palavra diferente, tá aí no chat. Uso capião. Imagina que você ocupa um lugar, gente, ocupa uma terra, ela não tem dono. Ou pertence ao governo, o governo não usa aquela terra.
depois de alguns anos, você pode solicitar o direito até a posse dessa terra. O nome desse processo é uso capião. Um exemplo, uma beira de estrada. É terra do governo, vamos supor. Aí alguém vai lá e ocupa aquele espaço, começa a produzir alguma coisa naquele espaço, certo? E depois de alguns anos, passados alguns anos, essas pessoas que ocuparam aquele espaço, elas exigem o tal do uso capião, o direito delas sobre a terra. Ninguém usava essa terra mesmo, estava ali dando bobeira, eu vou ocupar e vou usar para mim. Porém, não é bagunçado, tem pré-requisitos para você ter o tal do uso capião. E eu coloquei aqui no chat para vocês uma explicação simples e objetiva dessas regras. Porque é um tema que não é cobrado em vestibulares normalmente. Mas é bom você ter um repertório para saber até caso apareça alguma múltipla escolha, essa palavra. Uso capião, mas o que é uso capião? Então, só uma recomendação de leitura, mas basicamente é isso. Você ocupa uma área que não tem dono, ou que está por muito tempo aí sem nenhuma ocupação, ou pertence ao governo. E começa a produzir nesse lugar. Aí, depois de um tempo, você reivindica o direito sobre essa terra. Então, é o uso capião. Tá? Então, está aí uma sugestão para vocês, para só fechar a ideia. Bom, tenho 15 minutos, galera. O tempo está passando e a coisa está indo bem. Esse mapa eu coloquei aí só por uma razão bem simples. O que eu já expliquei aqui agora visualizado. Cor vermelha, grande. Evidentemente, as grandes propriedades se concentram no centro-oeste e no norte do Brasil. Tem mais espaço. Olhem bem o Pará e o Mato Grosso. Esses dois estados é notável a concentração das grandes propriedades. Então, meus amigos, eu acho bem objetivo esse mapa. Porque onde há mais espaço disponível, centro-oeste e norte, é onde estão concentradas as grandes propriedades. Ainda assim, eu não sei se você está vendo nos celulares ou no notebook, mas para quem está no celular vai ficar mais difícil de ver. Mas se você pegar São Paulo aí, tem alguns pontinhos vermelhos também. Então, tem grande propriedade no estado de São Paulo, mas aí se compara com o que você vai encontrar no norte e no centro-oeste. Então, acho que até aqui tranquilo, né? Já tinha comentado com vocês. Pois bem. Aí sim, acho que a gente pode fechar a aula nesse slide importante. Importantíssimo. Tem dois mapas aí para vocês. Um mostrando à esquerda despejados e à direita mostrando expulsão. Qual que é a diferença, gente? Despejado é porque a lei tirou você dali. Você ficou endividado, você não pôde pagar, enfim. Você está ilegal, irregularmente naquele lugar. Então, despejo é a ordem da justiça. A justiça determinou que você saia dali. Isso é de ser despejado. Beleza? Expulsão é porrada. É na base da violência. Então, o mapa da direita, ele está mostrando especialmente a violência no campo brasileiro. Não que despejo também não haja violência. Pode haver violência. Mas a expulsão é baseada na violência. É só violência. Eu te expulso com arma. Eu te expulso na porrada. Eu te expulso porque estuprei sua mulher. E não estou exagerando nem fazendo terror psicológico. É assim que funciona mesmo. Então, meus caros, quem provoca a expulsão são os grandes proprietários, que querem intimidar os pequenos. É uma intimidação. É uma relação de intimidação, a expulsão. Né? E vocês precisam, de qualquer jeito, analisar o segundo mapa e ter exemplos, porque isso aparece muito nas provas. Alguns têm dificuldade em localizar regiões do Brasil específicas. E as aulas de agora, agricultura, indústria, comércio e transportes, eu vou usar muito mapas do Brasil. E é bom para praticar tudo isso. Vejam comigo, essas bolas que mostram a violência, né, a expulsão. Eu vou usar minha setinha, tá? O cursor do mouse, ó. Eu estou apontando para o estado do Pará, gente. O Pará é o campeão em expulsão e violência no campo. O estado do Pará é um estado complicado. Morte de índio, morte de sem terra,
morte de pequenos produtores que têm a terra, né? Então, faz parte do histórico recente do Pará. Infelizmente, a violência no campo. É um estado muito violento. As notícias chegam para nós aqui em São Paulo de maneira muito sutil, muito sutil. Mas ano passado, por exemplo, aconteceram casos assim duros de assassinatos em áreas rurais do Pará, com a conivência de órgãos públicos, que pouco ou nada fazem. Porque é nítido. Uma pessoa desarmada morre dormindo, gente. Isso é assassinato. Não tem outra palavra para dar. Isso é assassinato. Quem morre dormindo foi assassinato. Não tem outra justificativa, é assassinato, né? Então, famílias rurais sendo mortas e, evidentemente, quando se fala em legalizar armas no Brasil, para essa galera é bom. Vai ter mais armas disponíveis para expulsar a gente do campo brasileiro, né? Então, o Pará é o campeão ali, uma região bem conflituosa, porque envolve grandes proprietários, envolve índios, envolve sem terra, entre outros grupos. Então, são muitos grupos em conflito no Pará. Garimpeiros também dá para colocar no meio desse ambiente violento aí, né? Tem muitos problemas, tem muitos problemas. Então, falei do Pará, correto? Daí, eu ainda vou usar a minha setinha, um lugar que você vai chamar de Bico do Papagaio. E não é gíria, não. Tá? Bico do Papagaio, gente, é a pontinha do estado do Tocantins. Entre o Tocantins e o Pará. Chama Bico do Papagaio, que lembra o bico de um papagaio mesmo. Tá? E se você pegar a divisa do Pará com o Tocantins, nesse Bico do Papagaio, é realmente a integração dos lugares onde há mais mortes no campo brasileiro. Ainda que esse mapa não mostra mortes, ele mostra expulsões. Eu até podia colocar um mapa só com as mortes, mas é impreciso, porque vão coincidir os mapas. Tá? E depende do ano. Tem ano que vai ter mais, tem ano que vai ter menos. Esse é 2006, né? 96, 2006, mas é condizente com a realidade atual. Então, o Bico do Papagaio é importante o nome, né? Você pensar nesse lugar. E para não ficar só em norte do Brasil, olha São Paulo. Sei que quem está com o celular talvez não fique muito legal de ver, mas tenta olhar São Paulo. São Paulo, bem na pontinha aqui de São Paulo, ó, divisa com o Paraná, é uma área com muitos conflitos. Ela se chama, estou colocando no chat, tá? Cadê o chat? Pontal do Paranapanema. Paranapanema é um rio, tá? Então a ponta, o pontal do rio Paranapanema, fica na divisa entre São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Ali tem sem terras, ali tem índios e grandes produtores rurais. É uma região bem pesada, repleta de conflitos. E é estado de São Paulo. Oi, Brenão, pode falar. Professor, Oi. boa tarde. Boa. Observa-se que aqui as famílias despejadas têm uma concentração muito grande aqui na região sul de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Isso é por conta de uma alta valorização do campo, da saída da indústria das cidades e a ida para o campo, não? Eu creio que a especulação imobiliária é maior, Breno. Tá? Então, a valorização dos imóveis acaba sendo tão grande que muitos acabam sendo despejados. Acho que isso no sul do país, no sudeste, é mais forte do que outras regiões. E está perto de áreas urbanas, né? Acho que isso acaba facilitando o processo. Por isso, tantas bolotas, tem toda razão, cara. O interior de São Paulo, indo em direção do Mato Grosso, do Sul e Paraná, e até a Grande São Paulo, se você para pensar, tem um eixo ali do Vale do Paraíba, tá todo com as bolotas de despejo, né? Mas é isso, cara. Imóveis muito valorizados. Tá? Aí o Samuel perguntou de fronteiras, cara. Não necessariamente, Samuel. Tem mais a ver com a razão mesmo, é o preço dos imóveis. Diga, David. Professor, na parte da expulsão, e ele naquela divisa ali com Tocantins e Bahia? Tem um Sim, círculo cara. enorme. Aquela bolota grande é uma área exclusiva.
entre o Cerrado do Tocantins e o Cerrado Baiano. Quando esse mapa foi criado, cara, esse foi um lugar de uma nova fronteira agrícola, que eu vou explicar na próxima aula, que é o Matopiba. Então, essa divisa entre Tocantins e Bahia é cerrado. Não é sertão, é cerrado. São terras que a soja tem ocupado, a pecuária tem ocupado. Essa é a razão, cara. É uma ocupação ligada a uma nova fronteira agrícola. Uma novíssima fronteira agrícola do Brasil. É que eu vou explicar isso na próxima aula. Não pode ficar tranquilo, você vai lembrar. Pô, o Júlio comentou da Bahia lá, realmente. Tudo bem? Beleza, valeu, professor. Oh, yeah. E para terminarmos, MST. O Movimento do Sem Terra. Essa foto aí que vocês estão assistindo não, né? Assistindo não, porque não é um filme. Que vocês estão vendo. É aula demais, né? Estou começando a bugar já. Enfim. É uma foto da criação do grupo MST no ano de 1980. Então, olha a data comemorativa. O vestibular adora isso, né? Então, 40 anos da criação do MST. 80 para 2020. 40 anos da criação do MST. Vamos ficar atentos a isso. O MST não é o único movimento no campo, mas é o principal. É o mais bem organizado, mais bem espalhado por todo o território nacional. Bandeira vermelha, claro. Coloquei a cor vermelha aí não por acaso. Um movimento de caráter marxista. Ideias marxistas. O MST, ele prega a reforma agrária como forma de democratizar o campo com a seguinte estratégia: ocupar terras improdutivas. A principal estratégia do MST é essa: ocupação. Mas, repito, ocupar terras que estejam improdutivas. Aquelas que eu comentei agora há pouco, muitas, né? 40% das terras agrícolas do Brasil, que nada produzem, né? Então, essa é a ideia principal do movimento do Sem Terra, criado em 1980. Ou seja, tentar realizar aquela reforma agrária que, na prática, deveria acontecer pelo governo federal, mas que acaba não acontecendo no mundo real. Essa foto é do slide do Sebastião Salgado, né? Fotógrafo bastante conhecido, e basicamente determina, né, essa dificuldade do Brasil ter uma reforma agrária e um movimento social criado nesse intuito. A mídia, meus amigos, infelizmente, acaba demonizando os movimentos sociais do Brasil. Qualquer movimento social é demonizado. É difícil alguém elogiar um movimento social nesse país. E o Sem Terra nem sempre funciona. Quando dá errado uma ocupação, que resulta em barulho, resulta em quebra-quebra, aí isso é filmado e colocado na grande imprensa. Tá vendo? Sem terra, fico aí quebrando, parará, badernando, não sei o quê. Porque, como todo movimento social, gente, alguma coisa acaba desandando, né? O que não quer dizer que a maioria ou que o movimento em si seja ligado a protestos violentos ou deterioração de patrimônio privado. Mas quando dá errado, isso é colocado nas mídias e se coloca uma imagem muito negativa dos movimentos. Tá? Eu não vou colocar isso na minha aula porque é muito pesado, mas eu posso falar porque na última aula me perguntaram sobre isso. Ocorreu um massacre nos anos 90, em 96, conhecido como Massacre de Eldorado dos Carajás. Fica no Pará. Você vai encontrar isso no YouTube. Um documentário de uma TV da Argentina. Não tem da Record, da Globo, SBT, não. É uma TV da Argentina que fez um documentário sobre esse episódio. Você vai encontrar no YouTube um trecho, está editado, falando sobre o massacre de Eldorado dos Carajás, onde um grupo de sem terra desarmado foi morto, né, por uma ação policial muito mal organizada, só que foi filmado, porque uma rede TV estava lá para produzir documentário, uma TV estrangeira também, e coincidiu enquanto filmavam a marcha do Sem Terra, ocorreu o confronto, pessoas morreram baleadas e pisoteadas, dezenas morreram. E é o tipo de coisa que, se você colocar no Google para pesquisar, você vai achar alguma coisa, mas muito pouco.
é como se não tivesse acontecido. E foi em 96. Não é tão antigo assim. Tipo, não tem coisa de 50 anos atrás que não tinha TV ali. Não. 96, tinha mídias, sim, para cobrir, para ter cobertura a respeito, né, dessa tragédia que foi o massacre de Carajás. Então é bem curioso, porque quando alguma ocupação do sem terra dá errado, isso na hora vai para todas as mídias. Um massacre como o Dia Dourado dos Carajás é difícil até para mim como professor passar alguma coisa para os meus alunos, porque não encontro material. No site da MST tem algum material também, mas é muito raro você encontrar alguma coisa. Alguém levantou a mão, não me lembro quem foi, mas eu vi uma mãozinha. Mãozinha levantou, mãozinha desceu. Ou eu vi coisas. Eu vejo coisas, tá? Na minha mente tem várias coisas. Oi, Ju. Ah, não, foi a Isabela. Ô, Ai, Isabela. não sei porque tá baixando. Sem É, eu abaixar. Não, pode é que falar. assim, eu não entendi muito bem a parte das terras improdutivas pro MST. Porque, por exemplo, se você colocar o gado nessas terras, tiver o pisoteamento do solo, aquela área vai ficar improdutiva, e você muda o gado de lugar, aquilo pode vir a ser uma área que vai ser destinada para o movimento sem terra ou não? Então, só tem um ponto, ô Isa. Terra improdutiva não quer dizer uma terra mal cuidada. Entendeu? A terra improdutiva não é que o solo não tem fertilidade ou não tenha nutrientes suficientes, enfim. É uma terra que não está sendo usada, simplesmente. Tá? Então, e o sem terra, normalmente, Isa, o que eles vão praticar nessas terras é agricultura de subsistência e venda dos excedentes. Porque é uma lenda urbana, cuidado com as lendas urbanas de geografia, tá? Subsistência, só para o consumo. Isso não existe, gente. Na Idade Média, tá? O cara vai vender alguma coisa. Lógico que vai vender. Ele vai sustentar produzindo para ele o que ele come e vai vender no comércio local. Então tem rebanho leiteiro, tem leite, ele vai vender o leite na cidade. Então não é que o minifúndio o cara só planta o que ele come. Isso aí é um pouco de lenda, que alguns alunos escrevem em provas porque acham que é só isso. Mas não é. Subsistência é o seguinte, é a pequena propriedade, o minifúndio, claro, onde o foco é a sobrevivência do sujeito. Não é que ele só planta para ele mesmo. Mas, enfim, Isa, não faz a sua pergunta. Vou voltar à tua pergunta. Improdutivo é que não tem uso. Não quer dizer que ela não possa ser usada para a agricultura. Agora, Isa, há uma grande safadeza na reforma agrária. Eu já fui em lugares de reforma agrária, em terras que foram usadas a partir da reforma agrária, que estavam imprestáveis. É impressionante. Quando fazem a reforma agrária, pegam as piores terras possíveis. Estão degradadas, estão arrasadas. Aí entrega para o cara, ó, é seu. O que você vai fazer numa terra arrasada? Mas aí é uma sacanagem na reforma agrária. Não é que a terra improdutiva de verdade é uma terra imprestável. Não é bem assim. Mas, infelizmente, quando a reforma agrária ocorre, ela ocorre com terras muito ruins. Eu fiquei acampado no norte do Paraná com um grupo de sem terra em 2004, eu acho, que eu fui num congresso em Presidente Prudente e tinha uma excursão ali com um grupo de sem terra. Eu acabei ficando lá uns 3, 4 dias, se eu não me engano. E uma cooperativa que eles tinham num lugar de reforma agrária, Isa. E a terra que eles estavam foi usada para pecuária por décadas. Eles pegaram a terra destruída, arrasada, pelo que você falou, pisoteamento. E foram recuperando com a agricultura orgânica, vou explicar isso na semana que vem, agroecologia, e estavam usando para a agricultura de alimentos básicos. E estava dando muito certo. Mas é bem difícil, é muito lento, né? Sem investimento, sem acompanhamento, é complicado fazer isso. Mas tenta pensar assim, improdutiva porque não tem uso. Não quer dizer que ela não seja praticável a agricultura ali. Mas, infelizmente, muitas vezes, a terra que é destinada à reforma agrária ela é muito ruim. E sem o acompanhamento de um agrônomo, sem investimentos técnicos, essa terra ela vai ter dificuldades para ser produtiva. Tudo bem? Então, basicamente é o que você vai pensar. Então, as ocupações do sem terra elas são bem seletivas, né? Espalhadas pelo Brasil. Mas, em geral, as terras improdutivas não quer dizer que elas sejam emprestáveis. Amigos da minha vida, eu dei o meu horário e assim, um beijo para todo mundo que quem quiser sair, saia.
O David levantou a mão, tem uma dúvida. Se alguém quiser ouvir a dúvida do David, tirar alguma outra dúvida, estou aqui. Quem tiver de boa, um abraço para todo mundo. David, pode falar, cara. Professor, em relação, tipo, aos alimentos orgânicos, tipo, não é os grandes proprietários que produzem, né? E então, tipo, tá tendo, querendo ou não, uma valorização, tipo, de médios proprietários devido a essa ascensão dos alimentos orgânicos. Ou eu tô errado? Ou é muita inocência? Ah, um pouco, na minha Um ingênuo. pouco, né? O orgânico, cara, é muito caro. É um nicho muito específico. Você não exporta orgânico. Você produz orgânico para pessoas de classe média alta e áreas urbanas. Então, um público muito específico consome orgânico. Ah, Júlio, eu consumo orgânico, eu não sou de classe média alta. Tem exceções, claro que tem. Mas se você pegar qualquer supermercado, qualquer rede de mercados que tem orgânico, é muito caro. É muito caro. Porque leva mais tempo para cuidar da produção, não vai agrotóxico, então, portanto, o produto cresce numa outra velocidade, você tem perdas maiores. Por isso que ele é mais caro. Então, veja assim, o David, pequenos e médios produtores podem caminhar para a produção orgânica, mas é um nicho muito exclusivo, na minha opinião. Ele é caro. Eu não vou dizer que ele teve um grande crescimento. Ele cresceu, sim. A produção orgânica tem crescido, isso é real. Mas é um nicho muito exclusivo, é muito complicado, porque sai muito caro cuidar dessa produção. Muitos abandonam. Eu entrevistei agricultores que começaram com orgânico e abandonaram, porque não compensava. Era muito caro. E aí você coloca um produto caro e perecível. Imagina, você coloca lá alface orgânica, que seja. A gente compra o produto agrícola muito pela roupagem dele, né? Tem uma folhinha queimada, não quero. Fica ali. E uma hora vai estragar. Então os mercados começam a devolver e falam, não quero mais, ó, fica aqui na minha prateleira, não vende. Não compensa. Então é um nicho muito exclusivo, na minha opinião. Não dá para falar num grande crescimento. Tá? Tá bom. Isa, Obrigado, professor. Oi, David. Beleza? Tranquilo? Isa, pode falar. Ju, você comentou da parte de ter crédito. Os grandes proprietários têm créditos em relação à agricultura no Brasil e a importância do agronegócio. A parte de, por exemplo, auxílio para os pequenos produtores, ela é barrada simplesmente pelo fato de não ser uma grande produção, ou o banco, por exemplo, eles não aceitam por uma questão, por uma desculpa de assim, eu acredito que você não consiga pagar depois, por exemplo, um empréstimo de um trator, alguma coisa assim. Não, os bancos até aceitam. Quem fica com receio, fica com medo do endividamento é o próprio produtor. A diferença é que o cara grande, o Isa, ele tem mais escala, mais margem para barganhar, né? O pequeno não tem. Se vamos supor, o cara que exporta milho e investe milhões em maquinários, adubos e tudo mais, ele tem um retorno enorme. Então compensa o investimento. Se tiver um ano ruim ou um ano que ele exporte menos, ele vai ter um lucro menor, não vai ter prejuízo exatamente. Agora o pequeno não, ele lida com uma condição de margem de lucro muito menor. Então, se ele começar a recorrer a empréstimos com os juros que são cobrados, ele está perdido. Essa é a crítica que você pode fazer. Tem que ser algo coordenado pelo Estado brasileiro, né? Linhas de crédito mais brandas em relação a juros e endividamento para o pequeno produtor. Porque o banco ele vai fornecer empréstimo, ele vai olhar os bens do sujeito, vai olhar o tamanho da propriedade, o quanto que ela vale, e vai fornecer empréstimo. Mas o próprio produtor vai chegar uma hora que ele vai pensar, poxa, eu estou no meu limite já. Se eu perder aqui, eu vou perder minha terra. Ele pode arriscar. Alguns arriscam até o final. E quando não tem mais outra solução, acabam vendendo a terra para o banco como parte do pagamento das dívidas ou para quitar suas dívidas. Tá? Então, acho que a crítica tem que ser outra. É a ausência de um projeto, né? Claro, depois eu vou falar na semana que vem, né? O PRONAF, Programa de Auxílio à Agricultura Familiar, mas é muito pouco, perto daquilo que
que realmente os pequenos sofrem, né, em relação à variabilidade de preços, clima, concorrência. A agricultura, como eu falei, ela sofre de problemas que outros setores da economia não sofrem, que é depender muito de uma coisa quase imprevisível que é o clima. Uma seca, uma chuva muito acentuada. Que outra atividade sofre com isso? Nenhuma. A indústria é 24 horas funcionando, não para. A agricultura, ela tem limites, né? Por mais que haja adubação, fertilização, clonagem, isso é para o grande, né? O grande pode investir em tudo isso, o pequeno não tem condições. É isso. Beleza, Certo? Ju, obrigada. Mais alguma coisa, gente? Posso encerrar? Então, semana que vem a gente continua. Tá? Eu cheguei na metade da aula, certinho, onde eu tinha que chegar mesmo. Tá? Aí qualquer coisa, qualquer dúvida que tenha restado aí na semana que vem a gente continua. Valeu, André. Obrigado, cara. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Falou. Tchau, professor. Obrigado. Tchau. Imagina, Até até semana mais. que vem. Falou. Até. Tchau. Falou.